E será que as eleições, o primeiro turno, impactaram de alguma forma no mercado financeiro nesse começo de semana? Olha, meu palpite, sim, deve ter mexido. Será? É o que a gente vai saber agora, porque o mercado financeiro no Brasil teve um dia agitado no pós-primeiro turno das eleições. Agora, será que teve um impacto muito forte? Hora de acionar a nossa especialista no assunto para explicar para a gente. Camila Abdelmalak, bem-vinda, boa noite. Como os investidores reagiram ao resultado da votação deste domingo? Boa noite, Lívia. Pois é, eu vou te dar a variação do Ibovespa nessa segunda-feira e você já vai ter a resposta em relação a esse questionamento. Hoje o Ibovespa fechou com uma alta de 5,54% no patamar de 116 mil pontos e a gente viu um dólar que na sexta-feira fechou no patamar de 5,39 caindo para 5,17. Essa foi a resposta do mercado financeiro às eleições, não só a eleição presidencial que vai para o segundo turno, mas para as eleições do Congresso Nacional, que indica uma força relevante dos partidos de direita que tem aí uma pauta mais alinhada às políticas liberais, que tanto agradam os investidores. Então, a leitura que o mercado financeiro fez nesse primeiro momento em relação ao desfecho da eleição que aconteceu nesse último domingo é que, eventualmente, na vitória do presidente Bolsonaro, se ele for reeleito, ele teria aí mais força dentro do Congresso para manter a pauta liberal e focar nesses assuntos que o mercado tanto aprecia, que vão além das privatizações, a agenda de reformas econômicas e modernização. Esse é um assunto muito importante para o mercado financeiro. Agora, eventualmente, se o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vencer, ele teria menos espaço com essa configuração do Congresso para retroceder em medidas que não lhe agradam tanto, como, por exemplo, a reforma trabalhista. Então, o Lula provavelmente teria que fazer aí um esforço para adotar um tom um pouco mais moderado. Então, hoje a gente teve um dia de forte valorização, principalmente dos papéis das estatais. A Petrobras hoje fechou com uma alta ao redor de 8%, o Banco do Brasil também uma alta acima de 8%, e os setores que estão ligados à atividade econômica doméstica, como, por exemplo, o setor de varejos, o setor imobiliário e o setor de educação. Esses setores sentiram o alívio com relação a esse desfecho e a disputa pelo segundo turno. A gente também tem um desfecho em relação às eleições estatais que influenciaram bastante no nosso Ibovespa. A gente olha, por exemplo, para a CEMIG, que hoje teve uma alta de 11%. A vitória do Zema, lá em Minas Gerais, também tem aí o tom de especulação em relação à privatização. Já em relação à Sabesp, uma alta de 16%. O ex-ministro de Infraestrutura, Tarcísio, na dianteira da disputa para o governo de São Paulo, agradou os investidores. Então, essa é a fotografia do dia seguinte em relação ao primeiro turno da eleição presidencial. E agora a gente acompanha qual que vai ser o movimento do mercado ao longo das próximas semanas. São 4 semanas e o assunto economia vai vir aí à tona e pode influenciar bastante, trazer bastante volatilidade para os negócios, Lívia. Agora, Camila, dá para trazer aqui para nossa audiência se é um momento bom para investir, para se arriscar mais, ou ainda é algo pontual que não é uma tendência? Qual a sua análise? Olha, Lívia, pelo apetite dos investidores estrangeiros, parece que sim. Hoje o fluxo de investimento estrangeiro para o mercado acionário foi muito intenso. Mas para quem está começando a investir, a dica é parcimônia, cautela. Vamos aguardar o desfecho desse segundo turno para tomar qualquer decisão, principalmente no que envolve ativos que são considerados mais arriscados, como é o caso do mercado acionário que nós estamos comentando hoje. Mas ao olhar do investidor que é experiente, do investidor estrangeiro, tem apetite pelo risco e eles estão apostando no Brasil. Tá certo. Calma, equilíbrio, vale em qualquer situação. Obrigada pelas informações, Camila Abdelmalak. Boa noite e até amanhã. Agora, vamos fazer um giro com os nossos comentaristas a respeito desse mercado financeiro nessa segunda-feira aqui no Brasil. Começando com você, Miguel Daúde. A Camila trouxe a informação que foi um dia de extremos aqui no Brasil.
Bolsa subindo, Ibovespa subindo, dólar desvalorizado frente ao real, e trouxe essa perspectiva aí que teve o impacto do resultado do primeiro turno das eleições. Na visão da Camila, na interpretação da Camila, ao contrário do que mostraram as pesquisas de opinião, existe uma chance mais palpável de Jair Bolsonaro vencer as eleições no segundo turno, e isso agradaria o mercado financeiro no sentido de ir ao encontro de uma agenda de privatizações. Concorda com essa análise dela? É esse mesmo caminho? Corretíssima, Camila, e eu só vou reforçar um ponto, né, nesse sentido. Recentemente, um pouco antes das pesquisas, né, começaram a mostrar que Lula poderia ganhar no primeiro turno, ela estava em 118 mil pontos, né, e o dólar também um pouco lá em cima. O que os investidores fizeram? A possibilidade do Lula vencer em primeiro turno trouxe uma grande preocupação para o mercado. Aí começaram a sair da Bolsa e o dólar também, a compra dólar, porque não concordariam com a posição dele vencer a eleição em primeiro turno. Desfeito esse cenário, os investidores, então, voltaram, né, mais otimista, evidente, com a possibilidade do presidente Bolsonaro se reeleger, daí o impacto nas ações das estatais, subindo muito, privatização, enfim, quer dizer, o mercado estava precificando, né, aí eu vou chamar a atenção e encerro meu comentário, a possibilidade do Lula vencer em primeiro turno. E olha, Lívia, o mercado financeiro não erra, mas desta vez até o mercado financeiro caiu no golpe das pesquisas em relação à votação do presidente Bolsonaro. Quem já atuou muito no mercado financeiro e tem experiência é o Rodrigo Constantino. Constantino, por conta do que os dois já fizeram na presidência da República e também se levarmos em consideração as propostas e as agendas de Lula e Jair Bolsonaro, o mercado, diria, é mais simpático à continuidade de Jair Bolsonaro? Olha, Daniel, é uma ótima pergunta, né? Porque nós sempre tratamos do mercado como essa entidade, assim, o mercado, como se tivesse um CNPJ, né? Ou até um CPF. E, na verdade, é a união dinâmica, né, de milhares de investidores do mundo inteiro, exercendo ali suas escolhas, suas apostas, suas previsões, né? Então, eu vou até discordar do Daúde nisso, o mercado erra e erra muito. Eu cansei de conversar com gestores que achavam que a Dilma era uma boa gestora. Eles acreditaram naquela ladainha contada por alguns na época, né? E quebraram a cara. Eu fazia palestras pelo país nessa época, mostrando que o Brasil ia acabar muito mal com aquele modelo, e eles repetindo, muitos colegas gestores, que a Dilma era uma gestora eficiente. Então, o que aconteceu hoje nos mercados foi euforia. E agora sim, aí eu concordo com a análise do Daúde, da Camila, muitos precificaram a vitória já no primeiro turno do Lula, errando uma vez mais em relação ao que aconteceu e por conta das pesquisas, né? E eles, respondendo a sua pergunta de maneira bem objetiva, eles, via de regra, na média, em que pese um ou outro gestor aí mais de esquerda, eles entendem, porque a profissão deles depende disso, eles entendem que uma agenda reformista liberal é muito mais vantajosa para o país. Eles conseguem fazer contas óbvias, olhar a importância de austeridade fiscal, olhar o modelo de mais livre mercado dos Estados Unidos e outros países e comparar com a Argentina, que segue o modelo lulista. Então é meio óbvio isso, né? Privatizações versus mensalão e petrolão. Eu acho que é um tanto óbvio. Hoje teve euforia nos mercados. Se somar a valorização da Ibovespa com a valorização do real, somando os dois, dá o Ibovespa em dólar, que é o EWZ, que é uma cesta que copia a Ibovespa em dólar, subiu quase 10% em um dia. É muita coisa.